Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Daniel, estamos aqui para mais uma aula de matemática e dessa vez nós vamos estudar porcentagem, esse belíssimo assunto da matemática. Vai ser um prazer estar com você em mais essa aula, onde você vai aprender muito mais e vai aprender a gostar e admirar mais ainda essa nossa disciplina tão legal e tão importante que é a matemática, ok? Pega aí o teu material, pega o teu caderno, teu lápis, tua borracha e vamos juntos aprender um pouco porcentagem. Então, vamos lá, você já está aí com o teu lápis, com o teu caderno. Nós vamos aqui iniciar essa aula de 7º ano falando sobre problemas que envolvem porcentagem, tá certo? E a nossa habilidade de hoje requer o quê? Que a gente possa resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Então veja só, no nosso dia a dia é muito frequente, é muito comum a gente encontrar situação que envolvam porcentagens. Por quê? Porcentagem é uma coisa que está no nosso dia a dia. Você vai comprar uma roupa, por exemplo, você quer comprar à vista, você vai pedir o quê? Um desconto. Aí você vai lá numa loja, vai comprar um fogão, por exemplo, aí você não está com o dinheiro para comprar à vista, você vai comprar parcelado, vai ter um aumento, vai ter um acréscimo. Então, tudo isso envolve a porcentagem, certo? E então eu coloquei aqui para vocês situações onde usamos o cálculo de porcentagem. Vamos lá ver? A gasolina aumentou 3%, olha só. 3%, aumentou, vai ficar mais cara. Temos aí os juros da poupança está em 0,41%, né? Juros, né, é a mais. Veja só, à vista você tem um desconto de 12%. Desconto é decréscimo, vai diminuir o valor, vai ficar bom para você. Vai ter desconto, desconto é menos. E outro exemplo aqui que você pode ver, olha só. Se atrasar a conta, vai ter acrescido 5% de juros. Olha só, acrescido. Se atrasar, vai pagar mais caro, vai ter a multa. Então, você observa aqui, esses exemplos nos mostram claramente que a porcentagem é frequente. E com ela a gente pode ter algumas coisas associadas, como multas, juros, descontos, aumento, que é o que nós podemos substituir simplesmente por duas palavras. Nós teríamos acréscimos ou decréscimos, ok? Então veja só, o que é porcentagem? Vamos definir, vamos tentar entender. Veja só, porcentagem, você já viu, é aquela coisinha que tem aquela barrinha e as duas bolinhas, né? Ali é o símbolo da porcentagem. Porcentagem, quando eu vou parar para analisar, significa por 100. Ficou bem mais fácil. Por 100. Vamos ver aqui o que é que a gente pode estar dizendo sobre porcentagem. É a razão, a gente já sabe que razão é uma fração. É uma razão entre um número qualquer e 100. Ou, em outras palavras, vai ser uma fração onde o meu denominador vai ser 100. Então, podemos dizer de forma simples que a porcentagem é uma fração de denominador 100. E a gente pode estar transformando isso numa coisa de forma percentual. E o símbolo da porcentagem é essa barrinha aqui, ó, com as duas bolinhas, ok? Então, porcentagem, como eu havia falado para vocês, dá uma ideia de por 100. Exatamente. Fração de denominador 100. E o símbolo, esse daí, você já sabe que esse tracinho aí com essas duas bolinhas é o símbolo da porcentagem. E com ele a gente trabalha bastante, principalmente aí na parte de finanças, né? A matemática financeira, no cálculo desses acréscimos e decréscimos, né? Juros, multas, descontos, beleza? Então vamos lá seguir aqui de como representar uma porcentagem. Eu falei para vocês que a porcentagem ela era a fração de denominador 100,
falei que eu posso, se ela está na forma de fração com o denominador 100, eu posso substituir isso já pela forma percentual. Por exemplo, 35 sobre 100, olha só, 35 sobre 100, denominador 100. Só que eu posso pegar isso daí, ó, 35 sobre 100 é a mesma coisa que 35%. E também, detalhe, se eu tenho a fração, eu posso estar transformando essa fração num número decimal. Então, nós vamos ter aí, ó, 3 maneiras para a gente estar representando a porcentagem. É a forma percentual, que é onde fica aquele símbolozinho da porcentagem, e aí eu posso estar colocando na forma da fração, e é claro que se eu colocar na forma de fração, tranquilamente eu vou poder estar colocando na forma de número decimal, ok? Então vamos aqui completar essa tabela comigo para ver como é que funciona. Eu tenho aí, ó, 40, como é que é a leitura? 45%. Você lê o número normal, ó, 45 por 100%, 45%. Então, veja só, eu quero pegar essa forma percentual e colocar na forma de fração, ok? Então, vai ficar o quê? Esse símbolo da porcentagem vai se transformar naquele denominador 100. Então, vai ficar aí, ó, 45 sobre 100, certo? 45 sobre 100. Então, veja só, eu posso pegar essa fração agora, né, e transformar aí num número decimal. Professor, o que é um número decimal? É um número com vírgula. Como é que eu faço para encontrar, professor? Eu faço isso dividindo o meu numerador pelo meu denominador. E vocês já sabem fazer divisão tranquilamente. Quando a gente divide, olha só o que é que a gente encontra. 0,45, ok? Eu diria para vocês uma forma bem mais simples, né? Vocês já viram, mas eu vou lembrar. Nós vamos repetir o número de cima, ó, 45. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque o meu denominador é 100, certo? Isso a gente vai fazer quando o denominador estiver nessa base 10, ou 10 elevado a 2, que é 100. Enfim, a gente pode usar essa ideia aqui na porcentagem. A gente pega aqui o 45, ó, e repetiu. Como aqui o meu denominador é 100, significa dizer que eu tenho que ter 2 casas decimais, ok? Então, eu conto aqui 2 casas decimais, ó, de trás para frente, 5, 4, coloco uma vírgula, como não tem mais nenhum outro número, eu coloco um 0. Então, fica aí 0,45 e, portanto, nós temos aí as 3 maneiras de estar representando uma porcentagem, que é a forma percentual, a forma de fração e a forma decimal. Você tem que ter essa prática e reconhecer e entender isso, ok? Porque vai precisar em determinadas situações. Agora você vê que eu representei aqui, ó, na forma de fração. 13 sobre 100, né? 13 centésimos. Então eu posso ver facilmente que esse 100 é o símbolo da porcentagem. Então fica 13%. Você coloca aqui o símbolo. E, logicamente, você fazendo a divisão aí de 13 por 100, ou seguindo essa regrazinha básica, você vê que a gente encontra 0,13. Olha só, coloquei um número decimal, e aí a gente vai encontrar a forma de porcentagem, certo? 0,22, 22 centésimos, 22 sobre 100. E 22 sobre 100, é claro, 22%. Ok? Então, aí, nós temos essas 3 maneiras de representar a porcentagem. Agora eu coloquei aqui, ó, para a gente se habituar a fazer o cálculo da porcentagem. Nós vamos fazer esses cálculos e a partir daí nós vamos trabalhar isso em ideias, em problemas que tenham acréscimos ou decréscimos. Eu vou ter desconto ou eu vou ter multa, ok? Então veja só, olha gente, existem várias maneiras da gente estar calculando a porcentagem. Eu escolhi essa maneira porque eu acho ela bem simples e bem fácil. Eu quero calcular, por exemplo, 12% de 60. Então, vamos lá. 12% eu posso colocar como sendo 12 sobre 100, ok? Esse dia aqui, ó, vai virar o quê? Vezes. E aí, o 60 eu posso colocar 60 sobre 1. Eu vou encontrar aí uma multiplicação de fração. Como é que a gente multiplica a fração, professor? Multiplica os numeradores, numerador com numerador e denominador com denominador.
a gente faz essa multiplicação e vai encontrar aí a nossa resposta. Detalhe, preste bem atenção, se der para simplificar, simplifica que você terá menos contas a fazer. Eu estou observando aqui, ó, que eu posso cancelar esse zero aqui do 100 com esse zero aí do 60. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dividindo por 10 elas, né? Simplificando. Com isso, eu vou ficar com 12 sobre 10 lá na primeira fração, vezes 6 sobre 1. Professor, olha só, dá para eu simplificar o 12 com 10? Dá, é verdade. Mas nesse caso, eu te aconselho que fique aí, porque fica mais fácil dividir por 10. Por quê? Porque nós vamos só deslocar a vírgula, certo? Então veja como é que fica. Nós vamos multiplicar os dois de cima, né, numerador com numerador, e os dois de baixo, denominador com denominador. 12 vezes 6, 72. E 10 vezes 1, 10. Olha só, 72 sobre 10. É fácil dividir por 10. É só deslocar a vírgula, né, para a esquerda e vai ficar aí a resposta 7,2. Por exemplo, se você for comprar uma mercadoria de R$60 e você tiver um desconto de 12%, esse seu desconto corresponde a R$ 7,20, ok? Então vamos lá para esse segundo exemplo, que é 25% de 200. Nós vamos seguir a mesma ideia, certo? Detalhe, professor, se eu quisesse transformar essa porcentagem aí num número decimal e multiplicar, dava certo? Perfeitamente, dava certinho, não teria erro algum, tá certo? No entanto, quando a gente coloca a fração, a gente vai ter uma divisão mais fácil, porque o denominador tende a ser aí um 10 ou um 100 e fica bem mais simples para você dividir, só deslocando a vírgula. Então veja, 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100. O di vira vezes e vai ficar aí 200 sobre 1, ok? Agora veja, nesse caso ficou mais fácil, porque eu vou poder cancelar os dois zeros lá de baixo do denominador e os dois zeros lá do 200, certo? Olha só, cancelei aí, o que foi que sobrou? Sobrou 25 vezes 2, certo? E 25 vezes 2 a gente sabe que é 50. Professor, teria uma outra maneira? Claro que tem. A gente pode estar fazendo isso daí até de uma forma, usando o nosso cálculo mental. Como assim, professor? Eu estou calculando 25% de 200. Então veja, esse 200 é o meu todo. Então esse 200 corresponde aos meus 100%. Eu sei que 25% é a quarta parte do todo. 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100. Então veja só, o 25 cabe 4 vezes dentro do 100. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o 200 e dividir por 4. 200 dividido por 4 dá 50. Então a gente fez aí usando só o nosso raciocínio, né, o nosso cálculo mental. 25% é a quarta parte de 100. Então minha resposta vai ser a quarta parte de 200. 200 dividido por 4, 50. Não é tranquilo, não é fácil? Então vamos lá. No estudo das porcentagens é comum encontrarmos essas palavras: acréscimos, decréscimo, aumento, desconto, juros, multa, mas que tudo isso se resume às duas primeiras palavras. Acréscimos é mais, decréscimos é menos, ok? Então nós vamos agora trabalhar um pouquinho aqui sobre porcentagem. Esse meu primeiro exemplo, nós vamos calcular uma porcentagem normal. Eu quero saber essa porcentagem. Nos nossos outros problemas, nós vamos estar assim usando a ideia de acréscimo ou decréscimo. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos entender aqui essa situação. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 45 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Olha só, pessoal, ele fez 20%, mas 20% de quê, professor? Ele fez 20% de 45. Então nós vamos fazer esse cálculo aí, que é bem simples e bem fácil, e você já sabe fazer. Não é verdade? Então vamos lá. 20% a mesma coisa que 20 sobre 100. O di vai virar vezes e o 45 sobre 1.
ok? Então veja o seguinte, eu posso aí cortar 0 em cima, 0 embaixo, isso eu estou dividindo por 10. Então vamos lá dividir aí, cortando aí o 0 de cima e o 0 de baixo. O que foi que ficou? 2 sobre 10, 2 décimos, vezes 45 sobre 1. Aí você me diz, professor, eu posso simplificar o 2 com 10. Lembra da minha dica? Deixa o 10 aí embaixo, porque é mais fácil dividir por 10. A gente só desloca a vírgula. Então, nós vamos aqui multiplicar essas frações. Como é que multiplica? Numerador com numerador e denominador com denominador. Certo? 2 vezes 45 dá 90 e 10 vezes 1, 10. Aí, olha só, coincidiu de terminar em 0 o número lá de cima. Então, agora a gente pode cortar numa boa aí 0 com 0. E, portanto, ele fez 9 gols, né, que se corresponde a esses 20% de 45. Ou seja, ele cobrou 45 faltas e destas, 9 foram gols. Ok? Não é fácil calcular porcentagens? Então, vamos para uns exemplos um pouquinho mais interessantes. Olha só. Após realizar uma compra em certa loja, cada cliente tem direito de girar uma roleta, na qual constam alguns descontos. Se a roleta para em 20%, por exemplo, o cliente recebe esse desconto ao pagar sua compra, ok? Então o cara vai lá fazer a compra dele e no final ele ainda vai brincar lá na roleta. Girou a roleta, vai ter uma porcentagem que vai parar e aquela porcentagem ali corresponde ao desconto que o cliente tem. Olha que coisa boa, né? Então vamos ver o que foi que aconteceu. Renato fez uma compra de R$110, o valor da compra. Ele obteve na roleta um desconto, olha só, desconto, pessoal, de 20%. Qual o valor pago por Renato nessa compra? Eu disse que a gente ia resumir essas palavras em apenas duas. Acréscimo ou decréscimo. Então, se nós estamos tendo desconto, vai ter o quê? O decréscimo, ele vai pagar menos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular quanto é 20% de 100. Ok? Calculo 20% de 100 e eu vou descobrir o meu desconto. Então, vamos ver como é que fica. Vou calcular 20% de 110. Desculpa, ó, já estava dando desconto na compra total. Vou calcular 20% de 110. Isso você já sabe fazer. 20 sobre 100 vezes 110 sobre 1. Ok? Gente, olha que interessante aí, ó. Nós temos os numeradores aí terminando em 0 e o 100 aí também tem 2 zeros. Então, posso cortar, né, os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Né? Tô fazendo a simplificação. Olha aí como fica bem interessante, bem rápido. Fica bem prático de resolver isso daí. Vai ficar... E o que foi que sobrou, ó? Eu cancelei os zeros aí do numerador e do denominador. Me restou aí apenas 2 vezes 11. E 2 vezes 11 dá quanto? R$22. Olha só, esses R$22 não é o que ele vai pagar não, corresponde aos descontos, tá bom? Então a compra que era R$110, ele teve um desconto, ou seja, vai diminuir R$22. Logo o que ele vai pagar de compra é 110, que era o valor, menos os 22. E aí a gente encontra R$88, é o valor da compra aí que ele vai ter que pagar. Foi um bom desconto, não é verdade? Não é fácil, não é simples. Está acompanhando? Vamos aí para o outro exemplo aí, ok? Portanto, o valor pago foi R$88. Agora veja esse exemplo. Vou fazer esse exemplo e vou também agora, depois desse, colocar vocês para trabalhar, ok? Vocês também agora, logo após a resolução dessa atividade, vocês vão ter que responder uma questão para mim, ok? Olha só. Após o acréscimo de 15%, o valor pago pela hora de acesso à internet passou a ser R$ 2,30. Qual era o valor cobrado em cada hora de acesso antes do aumento? Olha só, gente, a gente consegue fazer isso daí utilizando aquela regra de 3 também, que é bem tranquila, é bem fácil e vocês já estudaram, certo? Vamos entender aqui, ó. Vamos montar a nossa regra de 3. Nós vamos ter que associar os valores e a porcentagem. Vamos entender. A questão diz que após o acréscimo de 15%,
a hora passou a ser de R$ 2,30. Gente, vamos aqui, ó, preste atenção. Antes desse acréscimo, tinha um valor lá, que eu não sei quanto é que era, mas eu sei que esse valor correspondia, tinha a correspondência de 100%. O valor que se tinha corresponde a 100%, corresponde ao todo, certo? Então, se teve um aumento de 15%, ele deixou de ser 100% e passou a ser 115%. É simples. Eu tinha o valor que era 100%, aumentou 15%, então agora esse valor vai ser 115%. No entanto, quem é esse valor? R$ 2,30. Então nós temos que esses R$ 2,30 agora corresponde a 115%, porque já está o valor depois do aumento, depois do acréscimo. Então o que é que eu quero saber? Eu quero saber o valor antes do aumento. Eu quero saber quanto é que era os 100%. Então esse valor eu não sei quem é, eu chamei de X. E aí eu só sei que esse X era os meus 100%, ok? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar as fraçõezinhas aí, ó, multiplicar cruzado aí a nossa regra de 3. Simples, né? Então vai ficar, ó, R$ 2,30 sobre X, observe que eu deixei a vírgula numa boa, né? Igual a 115 sobre 100. Gente, isso daí, ó, a gente vai fazer produto dos meios pelos extremos, né? Alguns chamam de cruz credo ou multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado aí, né? Vai ficar 115 vezes x igual a R$ 2,30, 2,30, né? Vezes 100. Ok, 115 vezes x dá 115x. 2,30 ou 2,3 vezes 100, olha só, número decimal multiplicado por 100, 10, 100 mil, nós vamos estar deslocando a vírgula para a direita. Então, 2,30, que foi da forma que eu coloquei, vezes 100, 100 são 2 zeros. Então, a vírgula vai deslocar 2 casas para a direita. Então, vai ficar aí o total de 230. 115x igual a 230. Olha só, uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou isolar o x, né? E vou aí pegar esse 115 e passar lá dividindo para o outro lado. Nós vamos ficar que x é 230 dividido por 115, portanto, o x aí é quanto? 2. Ou seja, esse valor antes do aumento correspondia a R$ 2,00, que é o que está no gabarito da letra E. Ok? Se você quiser fazer a verificação, você vai calcular agora 15% de 2. Professor, como é que pode? Pode sim, cálculo normal. 15% de 2 e você vai ver que vai dar 0,3 ou 0,30. Fica para você testar isso daí, para você tentar fazer e você vai ter a certeza realmente que os 15% de R$ 2,00 vai ser aí 30 centavos. Ok? Não foi simples? Bem tranquilo, né? Olha agora aí, ó. Essa terceira questão é para você. Um minutinho. Ok, pessoal, vamos voltar aqui para a questão. Já sei que muitos aí já resolveram. Teve gente, inclusive, que não fez nem cálculo, né? Teve gente que usou uma ideia aí, que a gente vai já falar qual foi essa ideia. No entanto, se você foi lá calcular 50% de 300, ótimo, beleza. Vamos ver como foi que você fez então.
cara fez 50% de 300, a gente já sabe como é que funciona. 50 sobre 100, o dívida vezes, e fica 300 sobre 1. Olha só, eu posso cortar esses dois zeros aí do 300 com os dois zeros do 100, que vai ficar bem tranquilinho, né? Então, a gente fazendo isso, olha só, o que é que vai me sobrar? 50 vezes 3. E 50 vezes 3 é o quê? R$150. Ou seja, R$150 é o meu desconto. Quanto é que era a mercadoria? 300. 300 menos 150, claro, eu vou pagar R$150 por esse tênis. Mas quem usou outra ideia, olha só, quem usou outra ideia, vixe Maria, gente, desculpa. Quem usou outra ideia, vou fazer o seguinte, deu um problemazinho aqui no mouse, mas quem usou outra ideia vai fazer o seguinte, você sabe que 50% é a metade de 100%, não é verdade? 50% é a metade de 100%. Então, o desconto que eu vou ter corresponde exatamente à metade do valor desse tênis. Se o tênis custa aí R$300 e eu vou ter um desconto que é equivalente à metade, pois 50% é a metade de 100, e esses R$300 correspondem aos meus 100%, então quanto é que eu vou estar pagando? 50% a metade de 100%. Então, eu vou pagar a metade de R$300. E quanto é que é a metade de R$300? 150, ok? Então, foi bem facinho a gente fazer isso daí, não é verdade? Então, o valor pago pelo par de tênis nessa promoção foi de R$150, ok? A outra maneira foi exatamente o raciocínio lógico que eu acabei de dizer para vocês. O valor total de 300 vale 100%. Como 50% é a metade de 100%, lógico, vou pagar a metade de 300, que corresponde a R$150, ok? Vamos fazer mais esse exemplo rapidinho aqui, para você ficar fera nesse conteúdo, fera no cálculo de porcentagem. Olha só, o boleto da prestação da casa de Luísa é de R$420. O vencimento é sempre no dia 10 de cada mês. Após a data do vencimento, a prestação terá um acréscimo. Ela vai aumentar. Ele vai aumentar quanto? 10%. E aí a Luísa, coitada, está aí pensando, meu Deus, quanto é que eu vou pagar? Então vamos ajudar ela a descobrir o valor que ela vai estar pagando. Como é que a gente faz isso? Calculando, é claro, 10% de 420. Fica aí, ó, 10% de 420, 10 sobre 100, o dívida vezes 420 sobre 1. Olha só, os numeradores terminam em zero. Se eu quiser, eu posso aí estar cancelando eles, né? Anulando aí os zeros que aparecem tanto nos numeradores como no denominador 100. O que é que me resta? Me resta aí 1 vezes 42 e, portanto, ela vai ter aí uma multa, um acréscimo de R$42. Veja só, se o valor da prestação era 420 e agora ela teve esse acréscimo, essa multa que vale aí R$42, quanto é que ela vai estar pagando? É só somar, acréscimo é mais. Então vai ficar como aí, ó, vai ficar 420 somado com o valor do aumento de 42, que vai ficar R$462, ok? Existem outras maneiras que você pode estar fazendo o cálculo mental? Sim, claro que tem. Se você observar aí, ó, que o 10% está 10 vezes dentro do 100%. Então, se eu pegar a 10ª parte do 420, a gente encontra também tranquilamente o valor dessa porcentagem. Ok, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês nessa aula de hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido muito bom para você, porque para mim foi maravilhoso. Então, um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel Cavalcante. É um prazer estarmos mais uma vez aqui para essa aula de matemática, que será uma aula muito boa, muito tranquila, tá certo? E nós vamos ter a oportunidade de estudarmos probabilidade, beleza? Então vem comigo, vamos para a nossa aula de matemática. Mas antes, não esqueça de pegar aí o teu caderno, o teu lápis, tua borracha, tá bom? Vai ser uma aula super tranquila, bem bacana e você vai gostar muito, beleza? Então vamos lá saber o que é probabilidade. Vamos lá então. Então nós estamos aqui, né, com conteúdo de probabilidade para você que é meu aluno aí de 7º ano. Vamos iniciar a nossa aula, mas antes vamos ver a nossa habilidade. O que é que a gente tem que fazer, quais são os nossos objetivos para a nossa aula de hoje, ok? Então veja só. Nós temos que planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvam cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequências de ocorrências, ok? Então vamos lá. Você já parou para pensar no que o que é uma probabilidade? Vocês já ouviram essa palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano? Eu costumo arriscar minha sorte, eu costumo fazer jogos de loteria. Você também faz, seu pai faz, sua mãe faz. Então, o que seria a probabilidade? De uma forma bem simples e bem tranquila, eu diria para vocês que probabilidade é a chance que a gente tem que algo aconteça, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conceito matemático de probabilidade. É um ramo da matemática em que as chances de ocorrências de experimentos são calculadas. Eu tenho uma situação e eu vou calcular quais são as chances que eu tenho para aquilo acontecer, beleza? Isso é probabilidade. Então, de uma forma mais tranquila, nós vamos entender uma única coisa. O que, professor? Probabilidade é o quê? É a chance que se tem de acontecer alguma coisa. Nós vamos associar, sim, essa palavra probabilidade com a palavra chance, certo? Qual é a chance que eu tenho de ganhar na loteria? E é muito difícil, né? Bora trabalhar que é melhor. Então vamos lá avançar partindo desse ponto, sabendo que probabilidade é o quê? É a chance que nós temos de acontecer alguma coisa. Olha só, temos uma situaçãozinha bem simples para a gente iniciar aqui. Veja só, no lançamento de um dado, você conhece, né? Que é um dado, aquele cubozinho numerado de 1 a 6, beleza. No lançamento de um dado, qual a chance do número com a face voltada para cima ser 5? Vamos parar para pensar. Eu vou pegar esse dado, certo? Eu vou pegar esse dado, tá aí a imagem aí do dado para você ver, né, e entender melhor a questão. Eu vou pegar esse dado, vou lançar ele para cima e vou observar as faces que poderão sair. No entanto, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero saber qual é a minha chance do número 5 ficar com a face para cima, ok? Então, nós temos que analisar o quê? O dado, ele é numerado de 1 a 6, então, logicamente, é claro que poderá sair qualquer um desses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja só. Os números que compõem o dado estão aí, como eu já falei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No entanto, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que a face voltada para cima seja quem? Seja o 5, não é verdade? Então você olha aí no conjunto dessas possibilidades, você observa que eu tenho aí 6 possibilidades, ou seja, pode sim sair qualquer um desses números, né? Pois são eles que estão lá colocados no dado. Eu quero saber, dentre essas opções, a chance de sair o número 5, ok? Então você observa, eu tenho quantos números 5 aqui nessa relação aqui, ó? Você observa que eu tenho aqui um número 5, não é verdade? No total de quantos, professor? No total de 6. Então veja só. O que é que vai acontecer? Temos um 5 no total de 6 números. Com isso, a gente pode dizer tranquilamente que a chance da face voltada para cima ser o 5, eu tenho
uma chance no total de 6, ou seja, 1/6 ou 1/6. Não é tranquilo? Essa é a ideia de probabilidade, de chance que nós temos que algo aconteça, ok? Então veja só, já falei para você o que é probabilidade, nós vamos mostrar também um outro conceito associado a isso, certo? Você vê que ele pode ser associado como sendo uma razão. O que é razão, professor? Como uma fração, tá certo? Então a probabilidade vai ser uma fração ou uma razão. Onde essa fração nós vamos ter o número de casos favoráveis, né? Aquilo que eu quero que aconteça lá no meu numerador, na parte de cima da fração, e o total de casos possíveis no meu denominador. Então nós podemos dizer de forma bem tranquila, olha só o que é probabilidade. Probabilidade é o número de casos favoráveis ou números de possibilidades favoráveis sobre o número total de possibilidades, tá certo? Então, olha só, chega mais, é aquilo que eu quero sobre aquilo que se pode acontecer, ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá partir, né? Agora veja isso aqui, ó. Falando em probabilidade, devemos conhecer os seguintes termos. Quando a gente fala em probabilidade, essa palavra em si, algumas coisas vêm junto a esse termo probabilidade. Qual é essa primeira ideia? O experimento aleatório, ok? Qual seria a segunda coisa associada à probabilidade? Espaço amostral, ok? E também nós temos aí o que nós chamamos de evento. Então vamos relembrar para vocês o que seria cada um desses termos aqui no estudo de probabilidade, ok? Então veja aí comigo. O que seria esse experimento aleatório? São fenômenos que, quando repetido inúmeras vezes, em processos semelhantes, em processos iguais, possuem resultados imprevisíveis. Uma ideia bem simples para você entender. Por exemplo, você pega o dado, você lança ele, e aí você pode ficar observando a face voltada para cima. Você joga uma primeira vez, pode sair o 1. Você joga uma segunda vez, pode sair o 1 de novo, mas também pode sair o 5. Você joga mais uma vez, pode sair o 6. Então o que acontece? Experimento aleatório é quando eu repito uma situação e aquilo não me garante um resultado previsível. Ele me dá uma ideia do que pode sair, mas eu não posso afirmar para você qual o número que vai sair, certo? O que me define o que pode sair é exatamente o nosso próximo termo aí, que é o que a gente chama de espaço amostral, ok? Espaço amostral é o que então? É o conjunto de todos os resultados possíveis no experimento. No caso, o lançamento de um dado, qual é o meu espaço amostral? São todas as possibilidades que pode sair nesse lançamento. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, essa é a ideia de espaço amostral. É tudo aquilo que pode sair como resultado desse experimento. E o evento, o que é? É cada subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, o espaço amostral do lançamento de um dado vai de 1 a 6, ok? Então, se eu digo assim, eu quero que saia o número 5, vamos obedecer aqui o nosso exemplo anterior. Eu quero que saia o 5. Você observa que esse 5, que é o evento, né? Quero que saia 5, então é evento sair 5. Esse 5 está dentro do meu espaço amostral, ok? Então, vamos lá para os exemplos. Ok? Vamos lá seguir os nossos exemplos. Eu quero que você fique bem atento, que você preste bastante atenção. Pega aí o teu caderno, o teu lápis, a tua borracha e vem comigo aqui. Eu vou fazer alguns exercícios, vou te explicar de forma bem simples e tranquila. E também vou pedir que vocês façam aí para a gente ver se vocês estão conseguindo aprender, ok? Então vamos entender aqui esse primeiro exemplo. No lançamento de um dado honesto. Para aí. Dado honesto, professor, e tem dado desonesto? Gente,
esse termo honesto, né, dado honesto, nós estamos querendo dizer que é um dado normal, é um dado que não possui manipulações, é um dado que possui chances iguais de sair qualquer face, ok? De ser feito esse lançamento e aí sair qualquer número voltado para cima. Não é um dado com manipulação, é um dado honesto, ok? Então veja só, no lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade de se obter um número par com a face voltada para cima? Vamos lá pensar um pouco antes de começar a responder. Eu quero saber qual é o meu evento, é sair um número par. Lá no dado, quais são todos os números? Calma aí, professor, todos os números é o meu espaço amostral. Beleza, então qual é o meu espaço amostral? Quais são os números que estão lá no dado? A gente já viu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aí 6 números possíveis de sair no lançamento desse dado. No entanto, vamos analisar aqui, ó. Eu quero que saia um número par. Quais são os números pares que estão lá no dado? 2, 4 e 6. Opa, então já respondi a questão. Veja só, vamos lembrar do conceito de probabilidade. É aquilo que eu quero que aconteça sobre aquilo que se pode acontecer. Eu quero que saia um número par. Eu tenho quantos números pares? 3. Mas o total, aquilo que pode acontecer, qual é o total de números? 6. Então, olha aí, nós estamos mostrando para você o espaço amostral. 6, são 6 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, existem 6 possibilidades. E eu quero o evento sair número par, eu tenho 3. Então, veja o conceito aí de probabilidade, olha só, número de casos favoráveis, né? Número de possibilidades favoráveis sobre o número total de possibilidades. Então, a gente só faz a substituição. Eu quero os números pares sobre o total de números, que é o meu total lá, que está no espaço amostral. Quando eu faço essa substituição, eu fico aí com 3 sextos, ou 3 sobre 6. Interessantíssimo você perceber que a gente pode estar fazendo a simplificação dessa fração. O que é simplificar, professor? Simplificar é você pegar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a gente vai dividir tudo por 3, ok? Então, a gente vai ficar com a nossa probabilidade igual a 1/2, né? A metade, 1 sobre 2, significa dizer que eu tenho a metade, eu tenho 50% de chance de sair números pares. Logicamente, a gente consegue fazer isso até de uma forma lógica. Se são 6 números, são 3 pares e 3 ímpares, né? Então é meio a meio, 50% de chance de sair um número par, bem como também seria 50% de chance de sair um número ímpar. Facinho, facinho, não é verdade? Vamos então aqui mostrar, olha só, ainda coloquei aqui para você perceber essa probabilidade por meio de um número decimal, tá bom? Número decimal, 1 sobre 2 é 1 dividido para 2, que é 0,5, que corresponde a 50%, que foi exatamente o que eu falei para vocês, tá certo? E a gente já viu como é que faz para transformar uma fração no número decimal. Ok? Então, ficou bem tranquilo, essa probabilidade é uma probabilidade de 50%. Ok? Olha só, a professora Graciete, né, colocou em uma urna 15 bolinhas azuis, olha só, acompanha, 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas de mesmo tamanho. O que significa isso, professor? Todas de mesmo tamanho, quer dizer que se eu for fazer um sorteio, se eu for retirar uma bola ao acaso, eu não vou ter como se diz, de tentar procurar uma bola em específico. Porque, por exemplo, se as bolas azuis fossem as maiores, eu conseguiria lá encontrar as maiores dentro desse saco lá onde eu vou fazer a retirada da bola. Então, quando eu digo bolas todas de mesmo tamanho, significa dizer que quando for fazer um sorteio, por exemplo, eu tenho chances iguais de retirar qualquer uma dessas bolas, ok? Então, veja só, 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas.
Aí o que é que ela fez? Ela pediu que a Nicole retirasse, sem olhar, uma bolinha da urna, certo? Ela misturou lá as bolinhas e disse, vai lá, Nicole, tira lá uma bolinha. Aí a pergunta é, qual a cor da bolinha que ela teria a maior chance de retirar da urna? Essa daqui, qualquer pessoa responde. Olha só, por quê, professor? Vamos ver primeiro quantas bolinhas vão ficar lá na urna. Nós vamos ter 15 bolas azuis, vá anotando aí, ó, 15 azuis. 25 vermelhas, né? 15 mais 25, fechou 40 bolas. Com mais 10 bolas amarelas. Então, nós vamos ter um total aí de 50 bolinhas distribuídas nessas três cores. Agora, perceba, veja aqui, qual é a cor da bolinha que tem a maior quantidade. Você está vendo facilmente que as bolinhas vermelhas têm 25, são 25 bolinhas vermelhas, ou seja, é a metade das bolas que estão lá dentro dessa urna são vermelhas. Então significa dizer que eu vou lá retirar a bola, eu vou ter uma chance maior de tirar a bolinha vermelha. Mas isso não significa dizer que eu vá tirar a bola vermelha. Eu posso ir lá de repente e tirar uma amarela. Posso ir lá de repente e tirar um azul. Pode acontecer? Claro que pode. Agora, em termos de chances reais, você observa que como eu tenho 25 bolinhas vermelhas, é claro que a chance maior é de retirar a bola vermelha. Ok? Então, a primeira pergunta a gente respondeu sem precisar nem fazer cálculo. Agora, veja, qual é a probabilidade de sair cada cor? Vamos lá, então vamos analisar cor a cor, beleza? Então veja só, o espaço amostral, como eu já havia dito para vocês, são 50 bolinhas. É a soma de todas as bolas. Aí eu quero que saiam bolinhas azuis. São quantas azuis? 15. Então veja só, probabilidade é aquilo que se quer, número de casos favoráveis sobre o número de casos possível. Eu tenho 15 bolas azuis, então a chance de tirar azul é 15, no total de 50, que são todas as bolas. Então a probabilidade fica aí 15 sobre 50, ou 15 50avos aí, né? Então, olha só, professor, por que o senhor está multiplicando aí por 2? A gente vê lá no estudo de porcentagem, por exemplo, que a porcentagem ela é uma fração de denominador 100. Então, quando eu multiplico aqui tudo por 2, veja só o que acontece. Eu vou ficar com 30 centésimos, 30 sobre 100. E 30 sobre 100 é 30%. Então, nós temos aí uma resposta simples e fácil. Você poderia, por exemplo, fazer a divisão aí, né? Você ia dividir o numerador pelo denominador, você ia encontrar aí a probabilidade de forma bem tranquila. E você vê então que eu posso estar associando a minha probabilidade com um valor percentual, sem nenhum problema. Então a probabilidade de sair bolinhas azuis aí é de 30%. Então veja, sair bolinhas vermelhas, eu já tinha falado para vocês, temos 25, a metade. Então logicamente a minha probabilidade aí vai ser de 50%. Eu tenho a metade das chances de tirar bolas vermelhas. É só colocar o que é que eu quero, bolinhas vermelhas. Mas o que é que pode sair? Qualquer uma das 50. Essa é a probabilidade. Pode deixar assim também, que está numa boa. Agora é interessante, né? Se você puder colocar aí em forma percentual, ou então, quem sabe, até simplificar a fração. Ok? Então vamos ver aqui, ó. O evento sair bolinhas amarelas. São quantas bolas amarelas? São 10. 10 no total de 50. Então, a probabilidade que nós temos aí, né, transformando em porcentagem, a gente vê que nós temos 20% de chances de encontrar aí uma bolinha amarela nessa retirada. Olha só, não esqueça que quando você soma todas as chances, 30 mais 50 mais 20, você encontra todo o espaço amostral, que é os 100%. Ok? Tranquilo? Veja só. Vou fazer mais uma aqui para vocês e vou colocar uma. Vou fazer mais uma e a próxima vai ser você que vai responder. Certo? Então, preste atenção aí para você não errar. Em uma urna contém bolas numeradas de 1 a 50. Olha só, tem outra urna, hein? Escolhendo ao acaso uma dessas bolas,
qual é a probabilidade de se obter um número múltiplo de 5. A gente já estudou o que é um múltiplo de um número. É a gente pegar esse número e multiplicar ele pela sequência natural. Então, veja só, nós temos aí bolas de 1 a 50. Então, todas as possibilidades, o meu espaço amostral é de 1 a 50. Mas vamos observar os múltiplos de 5. Já que está de 1 a 50, ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Nós vamos aumentando aí de 5 em 5, respeitando o intervalo que é até 50. Então, você vê aí que eu coloquei para você os múltiplos de 5, ok? Nós temos aí que esses múltiplos de 5, ele nos dá um total de 10 casos, de 10 números favoráveis, não é isso? Agora, como eu tinha falado para vocês, o espaço amostral é qualquer um dos 50 números. Então, eu tenho 10 casos favoráveis, num total de 50 números. Então, a minha probabilidade fica aí bem facinho de se fazer. Fica 10 sobre 50, tá certo? E se você simplificar aí, numa boa, você encontra também 1/5, não é verdade? Mas aí, no caso, eu preferi transformar em uma fração de denominador 100. Olha só, porque a gente vai encontrar 20 sobre 100, que corresponde aos 20%. Mas não esqueça, 10 sobre 50 é a minha probabilidade, é a minha razão. Você pode ficar com 10 sobre 50 e fazendo aí a simplificação, dividindo tudo por 10, a gente encontraria 1/5, que seria também a minha probabilidade, sem nenhum erro, tranquilamente, tá bom? Então, nesse 1/5, você também poderia transformar esse 1/5 em número decimal, em forma percentual, e aí você encontraria a mesma resposta. A matemática é linda por isso. Você tem vários caminhos para chegar numa única resposta, ok? Agora, vamos lá. Agora, eu tenho essa atividade aqui para vocês fazer. Eu vou ler para vocês e vou disponibilizar 1 minutinho para vocês responder essa questão. Mas antes eu vou ler aqui para você entender melhor como é que vai funcionar a ideia dessa questão aqui, beleza? O professor Daniel disponibilizou a seus alunos 2 tabelas, uma com as letras A, B e C e outra com os algarismos 1, 2 e 3. Ele pede que cada um de seus alunos escolha uma letra e um algarismo daqueles que estão dispostos na tabela. Qual a chance que um aluno tem de ser sorteado? Qual a chance que um aluno tem de ser sorteado? Gente, e aí? Vamos lá, 1 minutinho para você. Ok, pessoal? Vamos lá novamente responder essa questão. Eu acho que vocês com certeza acertaram, tá certo? Então vamos entender aí. São 2 tabelas, não é verdade? Vamos colocar aqui a tabela que tem as letras e a tabela que tem os algarismos, ok? As letras são A, B e C. Tranquilo? Você fez isso? Ótimo. E os algarismos aí são 1, 2 e 3, certo? Então veja só, o cara vai escolher uma letra e um algarismo. Ele pode escolher a letra A, ou a letra B, ou a letra C, e combinar estas com os números 1, 2 e 3. Eu fiz essa ideia para você ver, ó. Com a letra A, ele pode pegar ou 1, ou 2, ou 3, ok?
Com a letra B, a mesma coisa, ele pode pegar 1, 2 ou 3. Com a letra C, acontece também, logicamente, a mesma ideia. Ele pode pegar o C, 1, 2 e 3. Então, com isso, a gente mostra aqui as combinações com a letra A. A1, A2 e A3. Mostra também as combinações aí com a letra B. B1, B2 e B3. Com a letra C, eu tenho C1, C2 e C3. Então, quando a gente conta isso daí, ó, nós vamos ter o total de 9 combinações. Não é verdade? Nós temos aí 9 chances aí no total da pessoa ser sorteada. Eu quero que um aluno pegue. Então, a resposta vai ser 1 sobre 9. Um aluno vai ter 9 chances. 1 em 9. Ok? Bem fácil e bem simples. Vamos aqui para mais um exemplo. Aí eu transformei aí em número decimal, tá certo? Dividi 1 por 9, encontrei isso daí. Para eu colocar em forma percentual, na forma de porcentagem, a gente multiplica aí por 100 e a gente encontra aproximadamente 11%. Mais 1 sobre 9 é a minha probabilidade, ok? Olha só essa aqui também, que interessante. Vamos fazer essa questão. No lançamento de 2 dados perfeitos, professor, são dados que existem chances iguais de sair um número qualquer, ok? É igual àquela ideia de um dado honesto, ok? Então, no lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Eu vou pegar o dado e vou lançar os 2 dados. E aí, o que é que pode aparecer para mim como sendo a soma dessas faces? Eu coloquei aqui, ó, uma espécie de tabela e coloquei 2 dados. O dado azul e o dado verde. Veja aí, acompanhe com o mouse. Aí, gente, veja só. Eu posso estar fazendo somar essa primeira linha com essas colunas em azuis. Eu vou estar somando aqui, ó, um ponto verde com um ponto azul, dá 2. Um ponto verde com 2 pontos azuis, dá 3. Então, eu vou fazer o somatório aí, ó. Eu somei já para você ver, e você observa aqui, dentro de cada quadradinho aqui, possui a soma do dado, né? Tanto na linha como na coluna. Por exemplo, acompanhe aqui no cursor. Esse número 8 aqui, quem é o número 8? É a soma dessa pontuação 4 do dado verde com o 4 do dado azul. 4 mais 4, 8. Professor, e esses espaços em branco? Observe que esses espaços em branco correspondem exatamente onde a soma dos dados será quanto? 6. 5 mais 1 dá 6. Aí 4 mais 2 dá 6. 3 mais 3 dá 6. 2 mais 4 dá 6. Enfim, aí a gente mostrou para você todos os possíveis resultados das somas desses 2 dados. Então você observa que nós temos aí, ó, o que é que nós temos? 5 casos favoráveis. São 5 vezes que dá soma 6. E o total, quando a gente soma aí, a gente vê que nós temos 36 casos possíveis. Então, o que é a probabilidade? É o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E, portanto, 5 sobre 36 é a resposta do nosso problema. Ok? Então, a nossa aula foi isso aí, pessoal. Estudamos um pouquinho aí a ideia de probabilidade, a gente respondeu algumas questões, eu fiz daqui, você respondeu daí, e juntos aprendemos um pouco mais sobre esse maravilhoso tema da matemática, que é probabilidade. Mas, então, desejo para você bons estudos, uma boa sorte e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau! E aí, garotada linda, beleza? Eu sou o Williams Pimentel, professor de Ciências do 7º ano, e hoje nós vamos encerrar esse ciclo de estudo da zoologia fazendo uma atividade de fixação sobre o grupo dos mamíferos, certo? E aí passaremos para uma outra unidade que nós vamos trabalhar outros temas bem diferentes.
ok? Então, vamos lá, pessoal. A nossa lista, ela consta de 10 questõezinhas, né, onde nós vamos comentar e procurar tirar, quem sabe, alguma dúvida que tenha ficado a respeito desse grupo. Primeira questão, nós temos o seguinte: a seguir, estão indicados anexos embrionários que se formam durante a embriogênese da maioria dos mamíferos. O anexo embrionário exclusivo dos mamíferos e que possibilita um período mais longo de desenvolvimento do embrião no interior do organismo materno é anexos embrionários. São estruturas produzidas pelo embrião para garantir a sua proteção e sua sobrevivência. Tá? No curso da evolução dos vertebrados, nós temos o primeiro anexo, que foi o saco vitelínico, que é rico em nutrientes, armazena nutrientes e alimenta o embrião. Isso, somente esse anexo é encontrado nos peixes e nos anfíbios. Nos répteis, houve um avanço bastante considerável por conta da existência de ovo com casca calcária. E aí, além do saco vitelínico, esses animais, os embriões desenvolvem o alantoide, o âmio e o córeo, né, responsáveis pelas trocas gasosas, proteção e hidratação do embrião, fornecimento de cálcio para a formação do esqueleto do embrião e assim por diante. Nas aves continua do mesmo jeito. Nos mamíferos, além dos 4 que já foram citados, tem mais 2. Nos mamíferos placentários temos a placenta, que é um órgão de origem dupla, fetal e materna, que faz o fluxo de substâncias entre os dois, tá ok? Além de outras funções que vocês poderão ver no ensino médio, tá? E ainda o cordão umbilical, beleza? Então, esse anexo, ele é exclusivo dos mamíferos. Então, ó, saco vitelínico tem todos os vertebrados, âmio, córeo, B e C a partir dos répteis, alantoide a partir dos répteis. Então, a placenta é o órgão, certo? Exclusivo dos mamíferos, que faz essas trocas de substâncias entre o feto e a mãe. Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. O ornitorrinco e o ecdna são mamíferos primitivos que botam ovos, né? Que talvez seja surpresa para algumas pessoas. No interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é correto afirmar que, letra A, diferentemente dos mamíferos placentários, eles apresentam a autofecundação. Não existe mamífero monóico ou hermafrodita. Funcional, né? Existe hermafroditivo, mas geralmente os animais são estéreis, os órgãos sexuais são atrofiados, não se desenvolvem direito, certo? São dioicos, de sexos separados. Diferentemente dos mamíferos placentários, eles não produzem leite para a alimentação dos filhotes. Também é uma afirmação falsa, eles têm glândula mamária. E como eu falei na nossa aula teórica, tá? Essa glândula, eles não têm mamilo, então o leite escorre, é produzido pelas glândulas mamárias, escorre nos pelos e o filhotinho tem que lamber os pelos para poder obter o leite. Diferentemente dos mamíferos placentários, seus embriões realizam trocas gasosas direto com o ar. Né? Também essa afirmativa ela é correta. Eles são animais ovíparos, vivem dentro de um ovo com casca calcária e as trocas gasosas é feita com o ar. E tem um anexo embrionário responsável por isso. O córeo ajudado pelo alantoide. Tá ok? Então não tem placenta para passar oxigênio para eles. Então letra C, a alternativa correta. A letra D diz, à semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões alimentam-se exclusivamente do vitelo acumulado no ovo. Não. Ovíparo, só eles, os monotremados.
tá certo? Os nutrientes dos embriões placentários vêm da mãe, via placenta. À semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões livram-se de excretas nitrogenadas através da placenta. Não, isso aí é característica só dos placentários, tá ok? As excreções nitrogenadas dos monotremados é armazenado no alantoide, que é um anexo do embrião. Então, letra C, alternativa correta. Tá ok? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Pronto. Então, terceira questão. Sobre os mamíferos, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a afirmação falsa. Todos os mamíferos apresentam dentes adaptados aos mais diversos hábitos alimentares. Os carnívoros apresentam caninos bem desenvolvidos, permitindo que eles perfurem e rasguem a carne da presa. Verdadeiro. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, com exceção dos mamíferos aquáticos, tais como baleias e golfinhos, que respiram por brânquias. O que foi que eu falei na aula teórica? Apesar de existir espécies aquáticas, todos os mamíferos, sem exceção, têm respiração pulmonar. Então, essa é a afirmação falsa, tá? A letra C, nós temos alguns mamíferos botam ovo, assim como aves e répteis. Correto, os monotremados. Os pelos dos mamíferos são extremamente importantes, pois atuam como isolante térmico. É uma de suas funções, além da função sensorial, né? Que alguns pelinhos aqui do bigodinho do gato, que até falei na aula, certo? Servem para esses animais. A quarta questão, minha gente. Os mamíferos são classificados normalmente em monotremados, mamíferos ovíparos, marsupiais, mamíferos que têm a bolsa no abdômen, a fêmea, o marsúpio, e os placentários que têm placenta. Os marsupiais apresentam uma bolsa chamada marsúpio, onde o embrião completa seu desenvolvimento. Marque a alternativa que apresenta apenas exemplos de marsupiais. Gente, a vida dos marsupiais não é uma coisa muito fácil. Vamos imaginar, por exemplo, aí o canguru. Como eu falei para vocês, o útero desses animais é um útero pouco desenvolvido. Então, ele não é capaz de abrigar o filhote até o fim da sua gestação. Então, o canguru, mais ou menos com quase 1 centímetro de comprimento, ele tem que sair do útero, sair pela vagina e ir se agarrando nos pelos da barriga da fêmea, e a fêmea, para facilitar um pouco a vida dele, deita-se, apoia-se em uma pedra, ou então num tronco de uma árvore, e ele sai se agarrando nos pelos da barriga da fêmea até cair da bolsa. Lá na bolsa, ele tem as tetas do canguru é grande assim, quase o tamanho de um dedo mínimo da gente, só que bem fininha. E aí o filhotinho agarra uma teta daquela dali e vai ter o resto do seu desenvolvimento na bolsa. Demora de 3 a 4 meses. É um negócio bem difícil. Então, nessa lista, quem são marsupiais? Letra A tem ornitorrinco e gambá, está certo só gambá. Na letra B temos ratos e coelhos, são placentários os dois. Na letra C tem canguru e cuíca. Como eu já falei para vocês, a cuíca é um marsupialzinho que vive aqui no Pantanal. Então, letra C, a alternativa correta. Na letra D, as cuícas são marsupiais e na letra E, canguru é marsupial. Tá? Seguindo. Quinta questão. Os mamíferos apresentam o sistema excretor composto por 2 rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Marque a alternativa que indica o principal produto excretado por essa classe de vertebrados. Gente, repetindo e aproveitando e revisando. Os vertebrados, a maioria dos animais, de modo geral, portanto, eles excretam 3 tipos de excreções nitrogenadas, que é o resultado do metabolismo de fontes de proteína, que é a amônia, a ureia e o ácido úrico. Existem outros? Existe, mas o geral é esse, tá? A amônia, característica, altamente tóxica, muito solúvel em água. Característica de animais aquáticos.
Todo animal aquático excreta amônia? Não. Né? Mas a maioria sim. Do meio, ureia. Tem toxicidade intermediária, ou seja, entre amônia e ácido úrico, e também uma solubilidade intermediária. Nós vamos encontrar em alguns animais aquáticos e a maioria dos animais terrestres. E o ácido úrico, que é pouco tóxico, baixíssima solubilidade em água, inclusive ele sai na forma de pasta, que é uma adaptação de muitas espécies, como insetos, répteis e aves. Tá, ok? Os mamíferos excretam ureia, tanto as espécies aquáticas quanto as espécies terrestres. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Tá, ok? Metano não é excreção nitrogenada, é um produto de um processo de fermentação de micro-organismos que vivem no trato digestivo de alguns animais, né? Que inclusive é chamado gás do pântano, tá? E que é inflamável e, segundo muitos, um dos gases do agravamento do efeito estufa. Sexta questão. A presença do diafragma muscular, estrutura que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, permite a ocorrência dos movimentos respiratórios de inspiração e de expiração. É característica de quem? Como eu coloquei para vocês, o diafragma é um músculo laminar que divide o tórax do abdômen dos mamíferos. É uma característica exclusiva dos mamíferos. E os movimentos desse músculo, associado aos intercostais, que ficam entre as costelas, fazem os movimentos do pulmão. O pulmão não é muscular, né? Ele é como se fosse uma esponja, com grande capacidade de expansão e de ser comprimido. Tá? Então, os movimentos desses músculos fazem com que o ar entre nos pulmões, em inspiração, ou saia dos pulmões na expiração. Tá, ok? Então, essa é uma característica exclusiva dos mamíferos. No outro animal não tem diafragma. Tá certo? Questão de número 7. O cladograma apresenta a hipótese simplificada sobre as prováveis relações evolutivas entre anfíbios, répteis e mamíferos. Os números indicam possíveis características adaptativas que surgiram durante a evolução dos grupos animais. Gente, o cladograma é uma espécie de mapa, vamos dizer assim, que mostra os principais eventos evolutivos que levaram ao surgimento de novas espécies. Isso sim, de uma forma bem simplificadazinha. Tá? Então, veja só, a característica 1, que surgiu aqui, ó, dessa linha do tempo, aqui é a linha do tempo, aqui são os animais atuais, aqui são os mais primitivos. Possibilitou o surgimento de um grupo diverso, que são os anfíbios. O que há de interessante é que, a partir de 1, todos os animais vai ter essa característica 1. Então, anfíbio, réptil e mamífero vai ter a característica 1. Bem que nesse momento do tempo surgiu a característica 2. Aí apareceu os répteis. O que significa dizer que, a partir desse tempo aqui, o surgimento dessa característica 2, todos os répteis e mamíferos também terão a característica 2. Tá ok? E anfíbio vai ter? Não, porque foi depois que o anfíbio surgiu. Então, anfíbio não tem 2. Aí vai passando o tempo, aí surge a característica 3. E aí apareceu os mamíferos. Só os mamíferos têm a característica 3. E réptil? Surgiu antes, então não tem. Então, anfíbio tem característica 1. Réptil tem característica 1 e 2. Mamífero tem característica 1, 2 e 3. Característica 1 está presente em anfíbio, réptil e mamífero. Característica 2, presente em répteis e mamífero. E a característica 3, presente só em mamífero. Essa é a interpretação que a gente faz desse mapinha aí. Tá ok? Então, levando isso em consideração, gente, que característica 1 poderíamos colocar aí que deu origem aos anfíbios? É a principal adaptação, uma adaptação extremamente importante, que foi o surgimento das patas, né? Peixes ancestrais com nadadeiras lobadas, tem até uma hipótese recente aí, dizendo que
as fortes ondas na época favoreceram, né, expulsando esses animais do ambiente aquático pela força da onda, teriam forçado a eles a se deslocar na água. Então, a partir dessas nadadeiras lobadas, formou-se, entre aspas, né, num processo evolutivo, certo, as patas. Então, 4 patas para o número 1. O que é que tem nos répteis e não tem nos anfíbios? Pele seca, fecundação interna, a maioria, certo? E assim por diante. E uma característica exclusiva dos mamíferos, diafragma, hemácia nucleada, né, pelos, tá? E assim por diante. Então, vamos ver as apresentações que a gente vai tentar deduzir qual é a que está correta. Os números 1, 2 e 3 representam A, membros locomotores, no número 1, beleza. Embrião envolvido por âmnio. Os répteis foram os primeiros a ter o âmnio. Peixe e anfíbio não tem, beleza. Pelos, só mamífero tem. Olha só, de cara, opa, certo? A letra A é a alternativa correta, tá? Glândula sudorípara no número 1 está errado, por quê? Só mamífero tem, tá? Pálpebras, tem anfíbio? Tem. Então está errado. Esqueleto é apendicular, ou seja, com membros posteriores a partir dos répteis, não é característica exclusiva de mamíferos. Pulmões alveolares, nos anfíbios não, o pulmão dele é sacular. Mandíbula vem desde os peixes, né? Rins, tudo bem. Bexiga natatória, só nos peixes. Então, letra A, alternativa correta. Ok? A questão de número 8, pessoal. A classe dos mamíferos é subdividida em função do tipo de desenvolvimento embrionário. Nos mamíferos monotremados, representado pelo ornitorrinco e o équida, e pelo équida, é correto afirmar que é o embrião. Lembre, monotremado é o único grupo de mamífero ovíparo. Não tem útero, não tem placenta, tem oviduto e cloaca, né? Os adultos têm bico córneo, patas com membrana interdigital, bem exótico. Se desenvolve totalmente no interior de um ovo amniótico fora do corpo da fêmea ou da mãe. Certo? Se desenvolve totalmente no interior do útero. Isso aqui é para os placentários. Se forma e se desenvolve no interior do ovo amniótico dentro do corpo da mãe. Aí eles seriam ovovivíparos. Se forma e se desenvolve no interior do marsúpio, fora do corpo da mãe. Se forma no útero e se desenvolve no marsúpio. Isso aqui são marsupiais. Se forma no útero, depois cresce no interior do ovo amniótico, dentro do corpo da mãe. Aí seria o ovo ovivíparo. Então, no caso, a resposta correta é se desenvolve totalmente no interior de um ovo amniótico, fora do corpo da mãe. Por isso, eles são ovíparos. Beleza? A questão de número 9, tá? O que diferencia basicamente a circulação das aves e dos mamíferos? O que eu coloquei na nossa aula, né? Característica da circulação e do coração de aves e mamíferos. O que é que eles têm em comum? O sistema circulatório é fechado, o sangue só circula dentro de vasos, é duplo, porque passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo, ou seja, uma vez quando vem do corpo, passa pelo coração, vai para os pulmões, retorna dos pulmões para o coração, segunda vez, do coração para o corpo. 2 vezes. E é completo, porque o lado direito e o lado esquerdo do coração não se comunicam, então o sangue arterial não se mistura com sangue venoso. Número de cavidades no coração, 4 por 2, 2 átrios superiores, 2 ventrículos inferiores, tudo igual. Então o que é que vai distinguir a circulação desses 2 animais? É a projeção da artéria aorta, que é um vaso sanguíneo mais calibroso que nós temos, que leva o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo inteiro. E é um sangue oxigenado. Tá ok? Então,
A circulação das aves é aberta? Todos esses vertebrados, a circulação é fechada. Então já está errado. Nas aves, o sangue flui dos pulmões para o ventrículo direito. O sangue que vem dos pulmões vai para o lado esquerdo do coração, para o átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo. Errado. O coração das aves não possui septo interventricular, possui mamífero e aves. E também os crocodilianos, o lado esquerdo e o lado direito do coração são completamente separados. Tá ok? Então, por isso que não há mistura de sangue arterial com venoso no coração. Nas aves, a curvatura da aorta é para a direita e nos mamíferos é para a esquerda. Alternativa correta, letra D de dado. Foi o que eu disse na nossa aula teórica. Não é verdade? Então, se você não é a sua direita, é a direita da imagem do coração. Se a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, certo? E vai para o lado direito do coração, é ave. Se a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo e vai para o lado esquerdo do coração, é mamífero. Ponto. Né? Não tem mais o que quebrar a cabeça. E a letra E nós temos a circulação das aves. O sangue é bem oxigenado, circula somente nas artérias. Nem sempre. Né? Na fisiologia humana, vocês estudarão que tem artéria onde circula sangue venoso, como também tem veias que circula sangue arterial. Por exemplo, a artéria pulmonar que sai do ventrículo direito tem sangue venoso, rico em gás carbônico. E as veias pulmonares que chegam ao átrio esquerdo tem sangue oxigenado. Então, nem sempre isso é verdadeiro. Certo? A 10ª questão. As figuras abaixo indicadas com números ilustram vários representantes dos mamíferos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sequência de 1 a 6, a ordem a que pertence cada um desses animais. A nossa onça pintada, característica dela, né? Garras desenvolvidas, dentes caninos desenvolvidos, para poder atacar, certo? E pegar suas presas, e rasgar a carne das presas. Ordem carnívora, certo? Aí você está imaginando aqui, e o panda gigante? Ele é carnívoro? Ele pertence a essa ordem, sim, certo? Ele pertence ao mesmo grupo dos ursos, pardo, negros, polares, etc. Mas ele se alimenta de broto de bambu. Sim, é uma adaptação que ele encontrou específica, mas ele tem todas as características de animal que pertence ao grupo dos carnívoros. Todo panda pertence ao mesmo grupo dos ursos? Nem todo panda pertence ao mesmo grupo dos ursos. Morcego. Observe as adaptações dele. São mamíferos que voam, né? A maioria se alimentando de frutos, de insetos, de néctar, não é isso? Algumas poucas espécies se alimentam de sangue, ou seja, são hematófagos. Esse aqui pertence ao grupo dos quirópteros. A maioria é cego e usa a ecolocalização para poder caçar, se deslocar tranquilamente sem bater em obstáculos. O número 3, primatas, né? Cabeça posicionada no ângulo reto em relação ao pescoço, ao corpo, tá? Formam grupos sociais complexos, né? Há animais que têm a habilidade de produzir e criar instrumentos, têm criatividade. Isso estou falando mais voltado para a gente. Não que os outros primatas não façam, eles têm demonstrado que pode também fazer coisas semelhantes, certo? E grande capacidade de raciocínio para o nosso grupo específico, primata. Aqui nós temos o tamanduá-bandeira, dentes reduzidos ou ausentes, basicamente se alimenta de insetos, notadamente cupins e formigas, tem uma língua muito longa, no caso do tamanduá, garras grandes, tá? E esses animais pertencem ao grupo dos xenarta ou desdentados. Aqui nós temos um boto, né, que é um cetáceo do ambiente marinho, de ambiente de água doce, tem espécie de marinha também. Eles têm membros anteriores modificados em nadadeiras, não têm membros posteriores.
nadadeira caudal desenvolvida, né? São pulmonados, tem um espiráculo na cabeça para poder fazer a respiração, tá ok? Então, são cetáceos. E aqui nós temos a anta, que é um animal que se apoia nos cascos, em um número par, né? Então, é um artiodáctilo, é um ungulado, tá? Então, da alternativa correta, Então, carnívora, eu vou ter que voltar aqui para memorizar. Carnívora, quiróptera, primata, edentata, cetácea e perissodátila. Então, letra C, a nossa alternativa correta. E aqui, meus queridos, eu gostaria de dar como encerrado essa nossa unidade que fala sobre zoologia, tá? Gostaria muito de agradecer a todos a paciência, né, e a tolerância de ver esse assunto. Eu, particularmente, acho extremamente importante, né, e bastante prazeroso, é minha área de especialização. E, novamente, eu vou bater na mesma tecla, insistindo na mesma coisa. Esses animais, notadamente esses últimos grupos que a gente vem estudando, são animais que estão sendo vítimas de processos de extinção na condição natural, mas principalmente pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Então, quando se ouve falar, por exemplo, dessas queimadas desenfreadas que está acontecendo no momento no Pantanal, que é um grande celeiro de berçário de várias espécies, né? Queimada da floresta amazônica, ninguém sabe quais são os motivos, se são motivos são naturais, se são criminosos, se são acidentais. A legalização da utilização de região de restinga e de manguezais para a exploração hoteleira, e nós sabemos muito bem as consequências disso. Recentemente, né, eu tive uma observação clara disso, né, na estrada que vai para o litoral, indo para Coqueiro, aqui no nosso litoral. Assim que a gente passou, tinha várias máquinas tirando areia da pista para os carros poderem passar. Se existisse ali, como existia antigamente, uma mata, certo, para bloquear ou diminuir a velocidade dos ventos, não haveria necessidade daquilo. Tá? Então, gasta-se uma fortuna, né, para tirar toneladas de areias que passam para cima da pista, mas esqueceram de preservar a mata de restinga, os mangues, que poderia estar naquela área ali, segurando a areia das dunas e também barrando a velocidade dos ventos. Então, quando você fala assim em preservação do ambiente, não é só para ficar olhando, admirando, é uma questão de sobrevivência nossa. Quantas pessoas não perderam restaurante, não perderam casas no litoral piauiense por conta da destruição dos mangues e da restinga daquela região? Prejuízos enormes. Você passa ali e você vê uma quantidade enorme de prédios, restaurantes, casas lindas, abandonadas, tomadas pela areia da duna. Se existisse a vegetação original, ali estava tudo preservado. É a questão de sobrevivência. Vamos parar um pouco com essa visão utilitarista das coisas e destruir tudo em nome de um tal de um progresso. Nós podemos nos desenvolver causando um mínimo de dano ao ambiente. Tá ok? É o chamado desenvolvimento sustentado ou desenvolvimento 4.0, como queiram chamar. É o que nós temos na modernidade hoje em dia. Até mais, um grande abraço a todos.